Busca de estabilidade e salários que compensam. O setor público oferece oportunidades que atraem cada vez mais concurseiros. Há 6 meses, Laís estuda 9 horas por dia, sem contar o tempo que está no cursinho. A meta é passar em um concurso público e garantir a estabilidade. Estabilidade financeira, já é um foco na própria área, que eu sou formada em administração, então procurar foco mesmo, né? Hoje em dia na área privada está um pouco complicado. A rotina de Lucia é parecida. Para se dedicar aos estudos, ela fez um acordo com o marido. Agora ele me sustenta, até eu passar, né? Juarez passou para o cargo de técnico do Ministério Público da União, mas ainda não está satisfeito. Continua estudando. Estudo umas 3, 4 horas por dia. Dizem que é pouco, né? Mas eu creio que com disciplina, com organização, dá para conseguir estudar bem e aprender o conteúdo suficiente para passar. Só este cursinho tem 1.300 professores e 29 mil alunos. Eles estão de olho em uma das vagas dos 13 concursos públicos previstos ainda para este ano. Em 2012, os concurseiros devem ter mais 21 oportunidades de alcançar a tão sonhada estabilidade. Sonho que Vinícius realizou cedo. Aos 18 anos, foi aprovado no concurso da Câmara dos Deputados, mas só assumiu o cargo agora, 4 anos depois. Durante esse período, passou também nos concursos da Polícia Federal, Polícia Militar e Ministério Público da União. Escolheu a Câmara e se sente realizado. Realmente compensa, né? Vale a pena, remuneração boa, uma carga horária bacana, assim. Acho que valeu a pena. O diretor dessa escola preparatória para concursos explica que os benefícios concedidos aos servidores públicos ao longo dos anos tornaram a carreira mais atraente. Bom para os servidores, para a administração pública e para a população. O governo está brigando com a iniciativa privada por esses profissionais. Então, a forma que encontrou foi aumentar a remuneração inicial e diminuir a amplitude, que é a diferença entre a remuneração inicial e a remuneração final. E acrescentou muitos outros benefícios que o servidor tem, especialmente no regime estatutário. Bom, e para falar dos direitos e deveres do servidor, nós convidamos o advogado Gustavo Scatolino, especialista em direito administrativo. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, realmente vale a pena ser servidor público, tem lá suas vantagens, mas ele também tem direitos e deveres. O que é que vale destacar? Pois bem, ser servidor público implica não só você ter uma série de benefícios, como a principal delas, que todo mundo destaca, é a estabilidade, de só poder perder o cargo em algumas situações, mas implica também algumas sujeições em que o servidor vai ter que seguir um estatuto e as regras desse estatuto, vai ter que atuar no seu dia a dia com moralidade. Então ele tem prerrogativas e algumas implicações, algumas sujeições. O que atrai as pessoas também é a boa remuneração, que hoje em dia vem sendo oferecida pelos concursos, a maioria deles, e também algumas vantagens que você encontra, como, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares. O servidor, depois que adquire a estabilidade, ele pode solicitar licença, que vai ficar a critério da administração, em que ele pode ficar até 3 anos sem exercer suas funções, sem remuneração também, para tratar de algum assunto particular. Ele pode gozar também da licença capacitação, e essa é com remuneração. Ele fica durante 3 meses com remuneração para fazer um curso de capacitação na sua área. Então, são essas vantagens, junto com a estabilidade, a boa remuneração, que vem atraindo um grande número de pessoas a fazer concurso público. Durante o período do estágio probatório, ele tem direito a essa licença, por exemplo, que o senhor citou, para estudar ou para tratar de assuntos pessoais? No caso dessas 2 licenças, não, porque essas 2 licenças, de acordo com a Lei 8.112, elas exigem a estabilidade, ou seja, depois que o servidor passou pelo estágio, ele adquire estabilidade, aí ele pode gozar de algumas licenças. Tá certo? Bom, vamos agora responder a primeira pergunta sobre o tema de hoje, que foi gravada nas ruas. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Gabriela Loureiro, eu sou estudante e eu gostaria de fazer uma pergunta. O funcionário público pode ser demitido? Há um mito de que o funcionário público não pode ser demitido, né, doutor? Certo. O servidor, quando ele adquire a estabilidade, é uma proteção da despedida dele sem motivação.
Então, uma vez que ele adquiriu a estabilidade, que de acordo com a Constituição, após 3 anos de efetivo exercício, ele adquire a estabilidade. Adquirindo a estabilidade, ele vai poder perder esse cargo em 3 situações, regra geral. Quais são elas? O artigo 41 da Constituição prevê, no inciso 1, que ele pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, quando o processo judicial acabar, transitou em julgado a decisão, não cabe mais discussão daquele assunto na esfera judicial, ele pode perder o cargo. A segunda situação é mediante processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa. Então, se ele comete uma infração funcional, ele pode perder o cargo mediante essa infração que ele cometeu. Na Lei 8.112, a gente encontra no artigo 132 essas infrações, essas situações que levam o servidor a perder o cargo. A terceira situação, no artigo 41 da Constituição, é aquela que o servidor pode perder o cargo mediante processo de avaliação periódica nos termos de uma lei complementar. Só que essa terceira situação, que inclusive foi criada pela Emenda Constitucional 20 de 98, ela não está sendo aplicada ainda. Por quê? Porque a Constituição exigiu uma lei complementar para disciplinar, para estabelecer como que vai ser essa avaliação. Só que essa lei até hoje não foi feita. Então, o servidor não pode, por essa hipótese, perder o cargo. Já até aconteceu de alguns órgãos, algumas entidades, demitirem servidores com base nessa situação, só que essas demissões foram anuladas pelo Judiciário, uma vez que essa lei ainda não foi confeccionada. Então, fica impossibilitada de aplicar essa terceira situação. E existe mais um caso, que esse caso não está no artigo 41, está no artigo 169 da Constituição, que é quando o ente federativo, seja a União, o Estado, DF ou município, gastar mais com o pessoal do que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, se houver um gasto maior, aí o servidor que tem a estabilidade ele pode perder o cargo. Só que antes disso, o que prevê a Constituição? Ela prevê que tem que fazer exoneração de servidores de cargo em comissão e função de confiança, depois exoneração de servidores não estáveis, e aí depois dessas duas medidas, se o gasto não ficar compatível com o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí sim o servidor estável, ele pode vir a perder o cargo. Tá certo? Vamos ouvir agora mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Oi, eu sou Diógenes Bezerra, sou estudante e queria fazer uma pergunta. Todo mundo que faz concurso público tem estabilidade? Então, não a pessoa que faz o concurso público, a pessoa que é aprovada no concurso público, ela passa a ter essa estabilidade? A estabilidade, nem todos os candidatos que fazem o concurso adquirem estabilidade. Porque a estabilidade só é para aqueles cargos efetivos em que a pessoa fez o concurso. Só que a Constituição exige o concurso não só para cargo público, como também para o emprego público. Então, se você faz concurso para ocupar um cargo público, você pode adquirir a estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício e desde que aprovado no estágio probatório. Só que aqueles que fazem concurso para ocupar não um cargo, mas o emprego público, esse emprego público a pessoa não tem a possibilidade de adquirir a estabilidade. Existe na lei alguma hipótese que o servidor público ele pode acumular um cargo? Sim. Não só na Lei 8.112, mas a própria Constituição ela traz algumas situações. Quais são elas? 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e 2 profissionais da área da saúde como profissões regulamentadas. Antes, a Constituição só previa, no que se refere à área da saúde, 2 cargos privativos de médico, só que houve uma alteração na Constituição, passando a permitir 2 profissões da área da saúde como profissões regulamentadas. Desde também que os horários de trabalho não se choquem, né? Claro. Perfeito, isso mesmo. Desde que o primeiro pressuposto é que haja compatibilidade de horários e também a questão da remuneração fica limitada aí ao teto constitucional. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Caroline Palomares, sou estudante e gostaria de saber se o servidor público tem aposentadoria especial. Pois é, com relação à aposentadoria especial, ele tem direito? A aposentadoria especial ela também é prevista na Constituição, no artigo 40, parágrafo 4º. Prevê a Constituição que o servidor que trabalha em condições que possam causar risco de vida, servidores que são portadores de deficiência e aqueles que trabalham em atividades que podem prejudicar a sua saúde, podem gozar de uma aposentadoria especial.
Só que a Constituição também, nesse caso, exige uma lei complementar. A lei complementar, até o momento, não foi confeccionada. Então, regra geral, o servidor não pode gozar dessa aposentadoria especial, uma vez que a lei não foi editada ainda. No entanto, o STF ele já vem dando algumas decisões judiciais, garantindo ao servidor que está nessa situação de risco de vida, atividade que possa prejudicar a saúde, que ele possa gozar aposentadoria especial, mas baseado aí na lei da iniciativa privada, que é a Lei 8.213, no seu artigo 57. Então, você pega uma lei da iniciativa privada e aplica ao servidor público, uma vez que você não está tendo a lei que deveria ter sido confeccionada pela Constituição que exigiu. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha um ótimo fim de semana. Muito obrigado.